Meu nome é Lívia Dornella Godoy, sou atualmente pós-doutoranda na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão. Minha formação, eu sou bióloga e eu acho que eu sempre quis fazer biologia desde que eu me lembro como criança. Provavelmente porque eu sempre fui curiosa a respeito dos fenômenos que acontecem na natureza, e isso me levou inclusive a buscar o que o biólogo faz. Por sorte, meu pai tinha um grande amigo, que a filha dele formou aqui em biologia, e ela me apresentou as diversas áreas dentro da biologia, principalmente relacionada à pesquisa, né, à parte acadêmica. Dentre os laboratórios que ela me apresentou, eu me encantei com um dos laboratórios que estudava investigação em neurociências. Então eu lembro bastante que ela tinha uma pesquisadora, hoje em dia uma colega, a doutora Alexandra Cunha. Ela estava fazendo um teste, o labirinto aquático de Morse, que é um labirinto que testa a memória de ratos e como a gente pode interferir em patologias que podem alterar os processos de formação de memória. E eu achei sensacional aquele experimento e muito curioso, e decidi que era realmente a profissão que eu queria ter. Depois que eu formei em biologia, eu segui na área acadêmica, fazendo pós-graduação, mestrado em psicobiologia e doutorado na fisiologia. No meio disso tudo também tive uma filha, Luísa, hoje atualmente com 8 anos de idade. Eu fiz o mestrado aqui na psicobiologia com o professor Wagner Ferreira dos Santos, investigando terapias para o controle de crises convulsivas, né, dentro da epilepsia. E investigando então como fármacos que podem ser isolados de peçonhas, de venenos de aranha, por exemplo, eles podem ter um potencial terapêutico gigante. E investigando então epilepsia, eu me deparei com uma grande taxa de pacientes que têm comorbidades psiquiátricas. Então, geralmente os pacientes que têm epilepsia também apresentam depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos. No doutorado, junto com o professor Norberto Garcia Carrasco, na fisiologia, eu investiguei as comorbidades psiquiátricas na epilepsia, sobretudo a depressão. Então, queria entender quais eram as alterações que acontecem no sistema nervoso de pacientes com epilepsia que também decorrem no quadro psiquiátrico, e como poderia essas alterações serem evitadas, né, e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Ainda no doutorado, comecei a estudar sobre o estresse precoce, às vezes até provavelmente por conta da experiência que eu tenho, né, acompanhar a minha filha, o desenvolvimento dela. Acabei me interessando pelo desenvolvimento do sistema nervoso central e como o estresse precoce ele pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de depressão e epilepsia. E então, investigando no doutorado como os mecanismos que são engatilhados quando tem uma resposta de estresse crônica por muito tempo, que tem uma intensidade muito grande durante os primeiros anos da infância, no início da infância, podem alterar regiões do sistema nervoso central que estão em desenvolvimento e em formação. Ainda nessa temática, né, investigando o papel do estresse precoce no desenvolvimento, me deparei com uma literatura do professor Kevin Beth, que investiga a possibilidade de que o estresse precoce pode promover uma aceleração na maturação do sistema nervoso central. Então eu fui durante o doutorado para o exterior, na Brown University, no laboratório do professor Kevin, investigar então como o hormônio do estresse pode ter um papel tanto para acelerar ou atrasar a maturação do sistema nervoso e essas regiões que estão envolvidas no processamento de emoções. Então agora no meu pós-doutorado, a sequência, né, da investigação desse estudo que começou no doutorado, o meu foco é investigar como regiões do sistema nervoso central, especificamente tipos de neurônios, tipos celulares, quais são as propriedades eletrogênicas e como eles também participam do processo de maturação, desenvolvimento e regulação de estruturas importantes do processamento emocional. Então, o objetivo é entender
durante o desenvolvimento normal, a trajetória de maturação, como tipos de neurônios inibitórios, eles vão regular uma estrutura conhecida como córtex pré-frontal, e ela então, por sua vez, regulando estruturas límbicas do processamento desses componentes emocionais, e quando também há interferência do evento de estresse precoce. Então, havendo estresse precoce, como esses neurônios, interneurônios inibitórios, eles podem, se eles são alterados, se eles têm uma aceleração ou um atraso na maturação nessas regiões específicas. Então, por fim, acredito que essa visão evolutiva a respeito das neurociências, tentando entender como o cérebro se desenvolve num ambiente potencialmente dinâmico e adverso, é interessante e deve ser estudado. Muitas dessas questões podem contribuir para avanços para doenças neuropsiquiátricas, que, contemplando essa implicação do estresse precoce, e como um fator de risco para desenvolvimento de depressão e ansiedade, e até mesmo para perguntas interessantes como o nosso sistema ele é altamente plástico e adaptativo frente a essas alterações que podem acontecer o tempo todo, inclusive durante a infância.